Bom dia de novo. Irmãos, perdão, eu não sei, perdão aí pela falha, eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei mesmo o que aconteceu. Eu espero que não aconteça de novo. Tinha travado aqui pra mim também, começou a aparecer um monte de coisa que eu não sei exatamente o que é, que nunca tinha aparecido, mas enfim, vamos tentar agora, vamos ver se vai. Tinha travado tudo aqui pra mim também. Vamos ver, vamos ver. Vamos orar? Vamos orar e aí depois a gente começa. Vamos correr aqui para não ter problema de novo. Vamos lá, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pelo tempo juntos aqui. Te agradecemos pela oportunidade de pensar e meditar um pouco na Tua Palavra, de aprendermos juntos, de crescermos juntos. E nós pedimos, Deus, que o Senhor haja nos nossos corações, nos ajude, Deus, a viver vidas que agradem ao Senhor, vidas em obediência ao Senhor. E nós pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra e da ação do Seu Santo Espírito, Pai. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Vamos lá. Espero que agora dê tudo certo. Espero que funcione tudo certinho até o final. Mas é isso aí, faz parte. Faz parte. Nas últimas duas pregações, né, que a gente teve nessa série em 1 Timóteo, o Sacha ele tem falado bastante sobre como as nossas atitudes elas revelam aquilo que nós cremos, né? Uma frase que ele enfatizou bastante nessa última pregação, inclusive, foi que o oposto de fé não é dúvida, mas desobediência. Isso me lembrou muito algo que um professor me ensinou durante o seminário, que ele chama de o princípio do caminho. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, o que é esse princípio do caminho. E a gente vai falar sobre isso no Salmo 1 e a gente vai ver algumas coisas também no livro de Provérbios. Então eu quero ler com os irmãos o Salmo 1. É um salmo bem conhecido, um dos meus preferidos. E ele diz o seguinte: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, e os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, o que a gente vê nesse salmo, né? Primeiro é que existem dois personagens aqui. A gente tem o justo e a gente tem o perverso. E cada um deles anda por um caminho. E o que a gente vê também no salmo é que cada um deles vai experimentar um final diferente. Cada um deles trilha um caminho e cada um desses caminhos vai levar para um final, para um destino diferente, né? O justo, como a gente vê nos versos 1 e 2, ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita nessa lei dia e noite, e ele não anda segundo o conselho dos perversos e dos ímpios. E aí no versículo 3 a gente vê o que ele colhe por viver dessa forma. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, ele dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e ele prospera em tudo o que faz. E a gente vê no verso 6 que o Senhor guarda o caminho do justo. Outro personagem que a gente vê é o perverso, né? O perverso, ele é alguém que vive de acordo com os seus próprios desejos. Ele não teme ao Senhor, ele não teme a palavra de Deus, e ele vive de acordo com o que ele quer. Ele vive de acordo com a sabedoria do mundo, de acordo com aquilo que o mundo apresenta para ele. E o que acontece com esse cara, com o perverso? A gente vê no versículo 4 e no versículo 5 que eles são como a palha levada pelo vento, eles serão condenados quando vier o juízo, eles não terão lugar entre os justos. E no versículo 6, o salmista deixa muito claro que o fim desse caminho leva à destruição. Então, o fim do caminho dos perversos é a destruição, e o fim do caminho dos justos é um caminho seguro, o Senhor guarda esse caminho. E o que a gente sabe, de acordo com o restante de tudo que a gente lê aqui na Bíblia, é que o fim desse caminho é uma vida eterna, um relacionamento perfeito e eterno com o Senhor. Então a gente tem dois tipos de pessoas aqui. A gente tem o justo e a gente tem o perverso,
Cada um deles trilha um caminho e eles vão colher coisas diferentes ao longo do caminho que eles escolhem. Então esses dois personagens, né, eles aparecem aqui no Salmo, mas a gente vê que eles são muito desenvolvidos também nos outros livros de sabedoria, principalmente em Provérbios. Só que Provérbios ele vai dar uma ênfase muito grande, né, e maior, na verdade, na questão do sábio e do tolo, que são basicamente sinônimos aqui do que a gente está falando. O justo ele é sábio e o perverso é o tolo. Então, Provérbios ele vai falar muito sobre isso, ele vai fazer um contraste muito grande entre esses dois personagens também. E logo no começo do livro, Provérbios 1, versículo 7, um versículo bem conhecido, o autor do livro de Provérbios ele vai deixar muito claro qual é a diferença entre o sábio e o tolo. Qual é a diferença entre o justo e o perverso? Ele fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso significa que o sábio, ele teme ao Senhor e o tolo não. E aí, usando as palavras do Salmo 1, né, o justo teme ao Senhor e o perverso não. Agora, o que é temor do Senhor? O que é temor do Senhor? A gente fala muito sobre isso, né, temer ao Senhor e tudo mais. Mas o que é isso? Provavelmente você já ouviu algo parecido com reverência, que está certo. Algumas pessoas falam, usam a palavra medo, o que também está certo, né? Embora algumas pessoas não gostem dessa palavra, também tem esse aspecto. E são boas explicações, mas eu acho que elas acabam não sendo muito práticas para a gente entender, no nosso dia a dia, o que significa temer ao Senhor. Então eu quero deixar uma ilustração que me ajuda muito a entender esse conceito e que me ajudou a colocar esse conceito em prática. O grande conceito por trás de temor é o seguinte: nós construímos a nossa vida ao redor do objeto do nosso temor. Em outras palavras, o objeto do nosso temor ele se torna o centro de tudo que nós fazemos. O que significa isso, né? Vou dar um exemplo que eu acho que vai deixar mais claro. Eu não sei se você tem medo de barata, ou se você não tem, com certeza você conhece alguém que tem, né? Mas o que as pessoas que temem baratas elas fazem? O que as pessoas que têm medo de barata elas fazem? De certa forma, elas constroem a vida delas ao redor desse objeto de temor delas. Elas não entram em lugares que tem baratas. Elas, quando vem uma barata, elas saem correndo, elas gritam e pedem ajuda para alguém. Elas fazem todo o possível para não verem uma barata, para não terem que se deparar com aquela situação. Aplicando isso para Deus, temer ao Senhor significa construir a nossa vida ao redor dele. Eu sei que assim, são exemplos muito distantes, né? A barata é uma coisa muito simples, a gente está falando de Deus, é um negócio enorme, o maior objeto de temor que a gente pode imaginar, mas é simplesmente para fazer uma ilustração aqui, né? Da mesma forma que você constrói a sua vida ao redor do objeto desse temor que é a barata e você não quer fazer nada para sofrer, entre aspas, o julgamento da barata, nós construímos a nossa vida ao redor do objeto do nosso temor que é Deus e nós fazemos todo o possível para podermos desfrutar das bênçãos desse Deus, principalmente de um relacionamento com Ele, que é a maior bênção que nós podemos desfrutar. Então, de fato, temer ao Senhor significa construir a nossa vida ao redor dele, manter Ele no centro de tudo o que nós pensamos e fazemos. Tudo que nós pensamos tem como ponto de partida o que Ele pensa, tudo que nós fazemos tem como padrão a palavra de Deus. Então, quando nós tememos a Deus, a gente começa a tomar decisões não baseados em preferências, mas naquilo que nós sabemos que vai agradar ao Senhor. A nossa vida gira em torno de Deus. Então, quando eu vou escolher, por exemplo, uma série ou um filme para assistir, eu não escolho simplesmente com base naquilo que eu curto, mas levando em conta se aquilo que eu estou assistindo me faz amar mais ou menos a Deus. As amizades que eu escolho, eu não escolho simplesmente com base em preferência, mas com base em pessoas que vão me levar para mais perto de Cristo. Então todas as decisões que eu tomo, por menores que elas pareçam, elas são baseadas e pautadas pelo pensamento de que eu preciso tomar essa decisão, levando em conta aquilo que Deus pensa sobre essa situação. Deus é o centro de tudo que eu faço. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é construir a nossa vida ao redor de Deus. Como se Ele fosse de fato o centro de tudo que nós fazemos. O centro das nossas vidas, a coisa mais importante que nós temos.
Então nós buscamos e obedecemos a Deus porque nós tememos a Deus. E beleza, né? Talvez o que eu disse aqui ainda esteja meio perdido. A gente falou sobre o Salmo 1, sobre Provérbios, o tolo e o sábio, o perverso e o justo, o temor do Senhor. O que isso tem a ver sobre caminhos e sobre aquilo que a gente comentou no começo, né? Que o Sacha tem trazido até nas pregações de 1 Timóteo. Para juntar tudo que nós vimos, então, eu quero usar uma ilustração que vai trazer 3 afirmações. E essas 3 afirmações são o resumo desse princípio do caminho que eu comentei com vocês no começo. Eu acho que eu tinha comentado isso, inclusive, antes de travar a live aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre esse princípio do caminho e a gente vai trabalhar isso a partir de 3 afirmações. E a gente vai trabalhar essas 3 afirmações usando mais uma vez uma ilustração aqui. A nossa cidade, São José dos Campos, ela é dividida pela Dutra, né? Rodovia Dutra. Entre tantas outras coisas que a Dutra liga, ela liga São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem o sentido Dutra sentido São Paulo e Dutra sentido Rio de Janeiro. Agora vamos supor que eu, Gustavo, eu queira ir para São Paulo. Qual é o sentido na Dutra que eu preciso pegar? Eu preciso pegar sentido São Paulo. É óbvio, né? Eu quero ir para São Paulo, eu pego a Dutra sentido São Paulo. O problema é que eu pego o meu carro e eu começo a dirigir sentido Rio de Janeiro. Qual é a chance de eu chegar em São Paulo dirigindo na Dutra sentido Rio de Janeiro? Irmãos, a chance é 0. A chance é 0. É impossível eu chegar em São Paulo, que é para essa direção, indo para essa direção, sentido Rio de Janeiro. É simplesmente impossível. Não importa o quanto eu fale para você que eu quero ir para São Paulo. Se eu pego a Dutra sentido Rio de Janeiro, eu vou chegar no Rio de Janeiro. Perfeito. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós não escolhemos o destino, nós escolhemos o caminho. Essa é a primeira afirmação. Nós não escolhemos o destino, nós escolhemos o caminho. Como assim? Eu posso te dizer milhares de vezes que eu quero chegar em São Paulo, mas se eu escolho o caminho que me leva ao Rio de Janeiro, eu vou chegar no Rio de Janeiro. Os destinos, eles já estão definidos de acordo com os caminhos que nós tomamos. Nós não conseguimos mudar os destinos. Esse sentido sempre vai para São Paulo, esse sentido sempre vai para o Rio de Janeiro. Eu escolho o caminho, eu não escolho o destino. Os destinos, mais uma vez, eles já estão bem definidos com base nesses caminhos. Agora, qual que é a aplicação disso para o aspecto espiritual, digamos assim? De um lado, nós temos o fim do sábio e do justo, né? E do outro lado, a gente tem o fim do tolo e do perverso. O fim do sábio e do justo é uma vida de paz, de alegria, de satisfação, uma vida eterna com o Senhor. Esse é o fim do sábio e do justo. O fim do perverso é a destruição, é o julgamento eterno, é o sofrimento por causa do pecado e os efeitos eternos do pecado. Esses finais, esses destinos finais, eles já estão definidos de acordo com a palavra de Deus. Nós não conseguimos mudar esse destino. A nossa parte é escolher o caminho que nós queremos trilhar. Nós vamos escolher trilhar o caminho dos justos ou nós vamos escolher trilhar o caminho dos perversos, sabendo dos destinos de cada um desses dois lados. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, se vocês estivessem aqui na minha frente e eu pudesse ver a reação de vocês, eu acredito que seria unânime a questão de que todos nós escolheríamos o caminho que tem esse destino do sábio e do justo, né? Um final de alegria, paz, satisfação, relacionamento perfeito com o Senhor. Eu acho que todos nós escolheríamos isso. Mas o ponto é que aí, né, ao invés de escolher trilhar o caminho do justo e do sábio, eu escolho viver uma vida de desobediência a Deus. Eu vivo seguindo os meus próprios desejos. Quando eu faço isso, para que lado que eu estou indo? Eu estou indo para esse lado aqui, que é o caminho dos perversos, o caminho dos tolos. Ao invés de fazer aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça, ao invés de viver uma vida que agrade a Deus, eu vivo uma vida que agrada a mim mesmo. E aí, ao invés de caminhar para esse lado, eu começo a caminhar para esse lado.
E aí, de novo, né, por menores que sejam as decisões, cada uma delas e todas elas nos levam ou para um lado ou para o outro. Então, a gente pode até verbalizar que nós escolhemos um destino. Talvez você até conheça pessoas que digam, não, eu sou cristão, eu amo a Deus. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, elas claramente estão caminhando no caminho dos tolos e dos perversos. Então, o que nós vemos é que os destinos, eles estão ligados ao caminho que nós escolhemos. E aí essa ilustração, ela nos leva à nossa segunda afirmação aqui. Aquilo que nós dizemos não é o que determina o nosso destino. O caminho que nós tomamos é o que determina o nosso destino. São as nossas atitudes que mostram, na realidade, para onde nós estamos indo. Voltando para a nossa ilustração lá, né? Eu posso falar o quanto eu quiser para vocês que eu quero ir para São Paulo. Não, eu quero ir para São Paulo. Eu quero ir para São Paulo. Mas eu pego a Dutra sentido Rio de Janeiro. Irmãos, você não vai conseguir acreditar em mim quando eu falo para você que eu quero ir para São Paulo. E infelizmente nós vemos isso muito forte na vida de algumas pessoas, inclusive dentro da igreja. Pessoas que dizem que amam a Deus e que querem um relacionamento com Deus, mas que não passam nem sequer 5 minutos por dia lendo a palavra de Deus e orando. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas que se recusam a servir a Deus e as pessoas que estão lá conosco. Ou qualquer pessoa, seja a pessoa que você vive na sua casa, agora que a gente está nesse contexto que não tem igreja, embora esse domingo vá voltar ao culto. Você não serve as pessoas ao seu redor. Você diz que ama a Deus, mas você não ama as pessoas. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas que se recusam a proclamar o evangelho para as pessoas. Então nós temos pessoas que estão verbalizando que querem ir para um caminho e que querem chegar a um destino, mas que vivem trilhando um outro caminho, que vai levar a um outro destino. Então a gente pode falar o que for, mas falar não é o suficiente. As nossas atitudes é o que vão mostrar de fato para onde nós estamos indo. Tiago 1, versículo 17, ele fala isso com todas as letras. Ele fala, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Fé e obediência na palavra de Deus são conceitos sinônimos. A gente tem visto isso nessas duas últimas pregações. João capítulo 14 fala sobre isso, 1 João vai falar muito sobre isso. Fé e amor como são sinônimos e a obediência como também é um sinônimo de tudo isso. João 14 vai dizer que aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Jesus está dizendo para os discípulos dele, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Então o que nós vemos aqui, né? Primeiro, é que nós não escolhemos o destino, nós escolhemos o caminho. E aquilo que dizemos não é o que determina o nosso destino. O caminho que nós escolhemos é o que determina o nosso destino. E aí, finalmente, a terceira afirmação que a gente vê aqui é que não existem decisões que não impactam a nossa jornada. Não existe decisão neutra. Todas elas e cada uma delas impactam na nossa jornada. Nós não podemos nos enganar pensando que um pecadinho aqui, uma coisinha ali, não vai impactar a nossa caminhada. Qualquer coisa que nós fazemos vai nos levar para algum lado. Qualquer coisa. Uma mentirinha que você conta, por menor que seja, aquela preguicinha que parece tão pequena, aquela fofoquinha, aquela fofoca disfarçada de pedido de oração que às vezes você faz no seu agrupe. Qualquer uma dessas coisas, por menores que elas pareçam, elas vão nos levar para mais perto ou para mais longe de Cristo. Então o que eu espero que tenha ficado claro até aqui é que existem apenas dois caminhos e que o fim de cada um desses caminhos já é muito bem definido na palavra de Deus. Existe o caminho do sábio, o caminho do justo, e esse caminho leva a alegria, a satisfação, a paz para toda a eternidade, a comunhão eterna com Deus. O Salmo 16 fala sobre isso. Na sua presença há delícias perpetuamente. Esse é o fim do sábio e do justo. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês o resultado que vocês querem, seria unânime. Todos nós queremos alegria, satisfação, paz, vida eterna, um relacionamento perfeito com Deus.
Mas existe o caminho do tolo e do perverso. Todos nós nascemos nesse caminho, infelizmente. Deus ele criou o homem perfeito, a gente vê isso lá em Gênesis 1 e 2, mas em Gênesis 3 a gente vê que Adão escolheu pecar, e todos nós que nascemos em Adão nascemos pecadores. E esse caminho ele leva à destruição eterna. Romanos 6, 23, a primeira parte do versículo diz que o salário do pecado é a morte. O mundo ele vai tentar mostrar pra gente que vale a pena viver para os nossos próprios desejos, mas a palavra de Deus deixa claro que o fim do tolo e do perverso é a morte. A Bíblia é clara com relação a isso. A Bíblia é clara com relação a isso. Recentemente a gente tem feito um estudo nos jovens no livro de Eclesiastes, e é impressionante como o livro de Eclesiastes ele deixa claro o fim que o mundo propõe. É correr atrás do vento, é viver uma vida que não satisfaz. Agora, irmãos, se nós nascemos nesse caminho que leva à destruição, e se nós não queremos a destruição que esse caminho vai trazer, o que nós precisamos fazer? Obviamente, nós precisamos de uma mudança de caminho, nós precisamos de um ajuste de rota. Mas como é que nós mudamos de caminho? Qual é esse caminho? Ou melhor, uma pergunta melhor. Quem é esse caminho? Irmãos, o único caminho é Jesus. João 14, versículo 6, Jesus disse para os discípulos dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus ele viu a nossa condição, ele viu que a gente estava indo para o caminho errado, ele viu que o destino já estava definido, ele viu que nós não éramos capazes de mudar o nosso caminho por nós mesmos. Nós éramos incapazes de fazer qualquer coisa. E por causa disso ele enviou o único filho dele, que viveu uma vida perfeita, que morreu a morte que nós merecíamos. Ele trilhou o caminho perfeito que nós não somos capazes de trilhar. Ele morreu no nosso lugar. E ele ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados e nos dar a oportunidade de viver uma vida nova, de trilhar um novo caminho. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez por nós, nós mudamos de caminho e, consequentemente, nós mudamos o nosso destino. Nós temos um novo relacionamento com Deus, um relacionamento que vai permanecer por toda a eternidade. Então o que nós vemos aqui é que existe uma forma só de mudarmos de caminho, confiando em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir disso, as nossas atitudes elas são trilhadas sob esse novo caminho. Atos 17, 28 fala que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós trilhamos um novo caminho. Nós estamos caminhando sob esse caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Agora é óbvio, como toda mudança, tempo vai ser necessário. Quanto mais longe nós vamos no caminho errado, maior é a jornada para chegarmos no destino correto. Quanto mais tempo eu caminho sentido Rio de Janeiro, maior vai ser a minha caminhada até chegar a São Paulo. Então é necessário perseverança, porque é difícil viver a cada dia negando o nosso eu e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Requer humildade, honestidade, porque o primeiro passo para mudar de caminho é justamente reconhecer que nós estamos no caminho errado. Não existe mudança sem reconhecimento. E aqui, irmãos, eu não estou falando simplesmente sobre salvação ou não. Eu estou falando também sobre atalhos que às vezes a gente quer pegar nesse caminho. Todos nós temos coisas que nós precisamos mudar. Todos nós temos coisas que nós precisamos deixar e fazer um retorno. Todos nós precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. Todos nós temos coisas que podem serem transformadas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então, quando eu falo essa questão de mudar de caminho, não é simplesmente pensando num aspecto macro de salvação ou não. Isso é o mais importante, é óbvio. Mas pense também em coisas pequenas. Em coisas pequenas, a gente citou alguns detalhes aqui. Coisas pequenas que têm te afastado de Deus e coisas pequenas que você precisa deixar para que você se aproxime de Deus.
E de novo, não existe transformação sem arrependimento. É impossível que alguém faça um retorno sem perceber que está indo para o lugar errado. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos que Deus age em nós, quebrando o nosso orgulho, para que nós reconheçamos isso e realmente façamos essa mudança de caminho. Então o que a gente viu até aqui é que os caminhos eles são claros. E eu creio, irmãos, de verdade, que nós sabemos em qual caminho cada um de nós está. Eu acho mesmo que você sabe o caminho que você está, tanto o caminho macro, digamos assim, se você é salvo ou não, quanto esses caminhos menores, que por muitas vezes têm te afastado de Deus. Então as perguntas que ficam aí, em qual caminho você está? Você tem certeza que você está indo para o destino que você diz estar indo? As suas atitudes elas têm sido sábias e justas, direcionadas pelo temor do Senhor? Ou elas têm sido tolas e perversas, direcionadas pelos seus próprios desejos? São perguntas que nós precisamos fazer, coisas que nós precisamos avaliar. E para terminar o nosso tempo aqui, revisando, né, essas 3 afirmações que a gente viu sobre esse princípio do caminho. Primeiro, nós não escolhemos o destino, nós escolhemos o caminho. E o único caminho, irmãos, é Cristo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Nós vimos também que aquilo que nós dizemos não determina o nosso destino. O caminho que nós tomamos é o que determina o nosso destino. Fé e obediência são conceitos sinônimos na palavra de Deus. Amor e obediência são conceitos sinônimos na palavra de Deus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não é aquilo que nós falamos, simplesmente, que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a forma como nós vivemos. Porque isso mostra de fato o que está no nosso coração. E finalmente, não existem decisões que não impactam a nossa jornada. De novo, não estou falando aqui que uma atitude errada vai te fazer perder a salvação, não estou falando simplesmente sobre o aspecto de salvação. Nós não podemos perder a salvação, se a gente pudesse a gente já teria perdido. Mas todas as nossas atitudes, elas nos levam para mais perto ou para mais longe de Cristo. Todas elas. Todas elas. Por menores que elas pareçam, por mais ridículas, entre aspas, que essas decisões possam parecer para você, por mais insignificantes que elas pareçam, cada uma das decisões que nós tomamos, elas nos levam para mais perto ou para mais longe de Deus. Não existem decisões que não impactam na nossa jornada. E irmãos, aqui é uma palavra de encorajamento. Encare isso como algo positivo. Porque pequenas decisões tomadas de forma consciente e pequenas decisões que perseveram ao longo do tempo, elas vão produzir um resultado impressionante. Essas pequenas decisões que parecem que não vão ter resultado, a longo prazo elas vão ter um resultado enorme. Então, se você tem lutado com um tempo devocional, se você tem lutado com pequenas atitudes de serviço, ore e invista tempo e esforço nisso. Porque pequenas decisões, elas têm um resultado enorme quando nós pensamos a longo prazo. É impressionante como Deus ele age nos nossos corações a partir do momento que nós nos dispomos a viver em obediência. Então, não encare essa questão de que pequenas decisões impactam como algo negativo, encare isso como algo positivo. Pequenas decisões sábias impactam a nossa vida de uma forma enorme a longo prazo. Enorme. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque pequenas decisões tolas impactam de uma forma enorme também, negativamente, a longo prazo. Então, irmãos, o que a gente tem visto nessas últimas semanas com o Sacha lá na pregação em 1 Timóteo, o que a gente viu hoje é que fé e obediência são completamente ligados.
E a forma como nós andamos revela aquilo que nós cremos. Então a pergunta é, a forma como eu tenho vivido revela o que sobre aquilo que eu creio? As pessoas que olham para mim, elas veem quem? Elas veem a mim mesmo ou elas veem a Deus? E quais atitudes, por menores que elas sejam, elas podem me levar para mais perto de Cristo e me fazerem de fato mais parecidos com Cristo. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que a gente teve hoje. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos confronta, nos exorta, nos encoraja. Muito obrigado, Deus, porque nós somos incapazes de conseguir mudar de caminho. Mas na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai, o Senhor decidiu enviar o Seu Filho para viver uma vida perfeita, trilhar o caminho perfeito que nós não conseguimos fazer. Morrer a morte que nós merecíamos, pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade, Deus, a partir da Sua ressurreição, de vivermos uma vida nova, de trilharmos um novo caminho, de trilharmos um caminho que nos leva ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sensíveis aos nossos pecados, a coisas que têm nos afastado do Senhor. E que nós tomemos decisões, Pai, a cada dia, por menores que elas sejam, decisões que nos aproximem do Senhor. Nós oramos, Deus, por isso, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, a gente vai ficar por aqui. Antes de terminar o nosso tempo devocional, um breve aviso. Pessoal do esquema da internet e tudo mais, o Lutero pediu para avisar os irmãos que ainda tem algumas vagas para o culto de domingo, então façam a sua inscrição, tá lá no site da igreja, o link deve estar nos grupos da igreja e tudo mais, eles devem mandar novamente esse link em algum momento durante o dia, fique atento a isso, se programe, enfim, lembre das recomendações. Ontem o Sacha gastou um bom tempo falando sobre recomendações, segunda-feira, caso você tenha alguma dúvida, reassista aquela live, a Palavra Pastoral, de segunda-feira à noite, e não deixe de fazer a sua inscrição. Beleza? É isso aí, um abraço para todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.